Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero chamar a sua atenção para um aspecto muito importante de sua transição de carreira: a administração de seu tempo. Como você sabe, o tempo é um bem irrenovável. Você não compra o tempo. Você não divide o tempo. Você não multiplica. Você não armazena. Ou você usa, ou você perde-o para sempre. O tempo não retroage. Ele vai sempre para frente. Daí porque Benjamin Franklin dizia: amas a vida, então não desperdices o tempo, porque é dele que a vida é feita. Sabemos que quando um profissional perde o seu emprego, muitas vezes, ele de certa forma perde o seu rumo. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como administrar o seu tempo. Consequentemente, ele perde grandes esforços. Convém salientar que as manchetes dos jornais hoje nos deixam extremamente preocupados. Mais de 662 mil pessoas saem à procura de trabalho e o desemprego vai a mais de 8%. A ocupação encolhe e desemprego entre jovens chega a quase 20%. O desemprego atinge, no segundo semestre, a maior taxa desde 2012. Jovem procura trabalho e o desemprego sobe. Economistas projetam um PIB de 1,7% menor no segundo semestre. A economia não será maravilhosa. Em 2016, adverte a nossa presidente Dilma Rousseff. Os investimentos estrangeiros recuam 33%. Essa é a realidade que a nossa presidente Dilma Rousseff desconhece. Se ela desconhece essa realidade, se ela desconhece a crise que afeta o Brasil já há meses, ela está admitindo para a nação que ela é uma alienada, que ela é uma despreparada e que ela não tem aquilo que se chama liderança de visão estratégica do seu país e também do mundo. Porque, como você sabe, numa economia globalizada, as coisas acontecem e elas afetam o país, afetam a China, os Estados Unidos, a França, a Alemanha. E desconhecer essa realidade é atestar, é obter um diploma de despreparo. Eu acho que agora a nação inteira sabe que a sua presidente é uma mulher totalmente despreparada. Ela não deveria estar onde está. Ela nos enganou e o seu criador também, o criador dos grandes postes. E agora todos eles fazem vista aos problemas do país. E quando eles agora admitem que o problema é sério, aquilo que o Lula chamou de marolinha, não é marolinha, é um tsunami. E eles não têm competência para resolver os problemas do país. Eu chamo a sua atenção para esses dados estatísticos para dizer que a situação do emprego do país é muito grave. E se você perdeu o emprego, você tem de saber usar o seu tempo com grande propriedade. Vou começar por coisas simples. Em primeiro lugar, você tem de acordar todos os dias no mesmo horário. Se você acordava às 5 da manhã, continue a acordar às 5 horas da manhã. Se você acordava às 6 horas da manhã, continue acordando às 6 horas da manhã. Faça a sua barba, se você for homem. Tome o seu banho, tome o seu café. E comece por ler os jornais, ouvir o noticiário da televisão ou do rádio, de tal forma que você se intere do que acontece em seu país e no mundo inteiro. A partir daí, reserve um tempo para você estudar, para você ler. Como eu sempre digo, nós precisamos ler mais. Nós precisamos estudar mais. Nós precisamos pesquisar mais. O brasileiro lê uma média de 1,8 livros por ano. É um país de pessoas ignorantes. É um país de pessoas imbecilizadas. Daí porque
são tão arrogantes, se consideram as melhores pessoas do mundo. Não caia nessa asneira, não caia nessa vala comum. Estude, leia 20 páginas por dia, critique o que você lê. Discuta com alguém que sabe mais do que você sobre o que você leu. Compare o que você leu, faça anotações. E se puder, escreva sobre o que você leu. É muito importante que neste momento em que você está em transição de carreira, que você adquira novos conhecimentos, novos saberes. Eu não sei se você sabe, mas a partir dos 40 anos de idade, a vida de qualquer executivo, de qualquer profissional, homem ou mulher, se torna extremamente difícil. Por quê? Porque, em geral, ele entra naquela vala que nós denominamos de status quo. E ela é paralisante. Você acha que as coisas não se modificam. E como você sabe, tudo no mundo passa, e passa violentamente. Daí porque os filósofos gregos, como Heráclito, dizia que a vida é movimento. E nada do que foi será, como diz a nossa canção popular, do jeito que já foi um dia. Tudo passará. O homem nunca se banha nas mesmas águas do mesmo rio, dizia Heráclito, 350 anos antes de Cristo. Portanto, reserve um tempo para você estudar, para você ampliar a sua mente. Em segundo lugar, eu acho que você deve também separar tempo para o seu corpo físico. Fazer exercícios, nadar, correr, andar de bicicleta, o que você quiser, de tal forma que você elimine as toxinas negativas e que podem corroer o seu físico. Isso é extremamente importante. E como eu já disse num programa anterior, deixe-me dizer o que é que o cristianismo ensina. Daí porque a importância de você cuidar do seu corpo. O cristianismo ensina que o corpo humano é o templo do Espírito Santo de Deus. Daí porque você tem de zelar por ele. Em terceiro lugar, é importante que você reserve tempo para você participar de um curso, de um seminário, de uma palestra ou, em síntese, para que você se mantenha atualizado sobre os principais conceitos sobre gestão, sobre liderança, sobre comunicação, sobre negociação, sobre processos, etc, etc. Depois, reserve tempo para a conquista de seu emprego. O que é isso? Fazer os seus contatos, fazer telefonemas, responder telefonemas, preparar e enviar e-mails, responder e-mails, sair para visitar um headhunter, para visitar uma empresa, etc, etc, etc. E você tem que saber fazer isso com grande propriedade, porque caso contrário, se você não fizer o seu trabalho, ninguém vai fazer por você. Como eu sempre digo, a responsabilidade pela busca do seu emprego é sua, não é do headhunter, não é de seu colega, não é de sua esposa, não é de seu pai, de sua mãe, não é de ninguém, é sua. Portanto, assuma essa responsabilidade se você quiser se empregar rapidamente. Hoje, na situação em que está o mercado, você tem de se preparar para ficar muitas vezes até 2 anos desempregado. Se você acha que isto é lorota, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Então é importante que você tenha consciência disso. Reserve também um tempo para você cuidar das coisas espirituais da vida, porque essas coisas, essas questões são importantes. É meditar, é ler um livro inspiracional, é você orar. E deixe-me dar alguns exemplos. Buda, Cristo, Gandhi, Albert Einstein, entre tantas outras figuras da humanidade, estes homens sempre encontraram tempo, ou sempre reservaram tempo para pensar sobre a vida. Jesus Cristo, diante das suas vicissitudes, geralmente ele costumava subir ao monte para orar e para refletir sobre o seu propósito de vida e missão. Então é muito importante que neste momento você cuide das coisas espirituais. O melhor momento para você buscar a Deus não é quando você precisa dele, é quando você não precisa dele, porque Deus não tem necessidade de você. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu fui criado por ele, você foi criado por ele. Você vive porque ele lhe dá oxigênio gratuitamente todos os dias. Você não compra oxigênio, você usa livremente. Portanto, é muito importante
que você reserve um tempo até mesmo para cuidar das questões espirituais. Existe um outro ponto que eu considero de fundamental importância. É você encontrar tempo para você ficar com a sua família, ficar com a sua esposa, com seus filhos, levá-los para um parque, para um zoológico, para um museu, ou para qualquer outro centro que fomente a arte, que fomente o conhecimento. Nesse sentido, apesar do número de museus que temos em São Paulo, das casas de arte, dos shows, das livrarias, são poucos os pais que têm a iniciativa de pegar os seus filhos pelo braço e dizer: vamos visitar, por exemplo, uma livraria cultura. Um dos centros culturais, para mim, mais encantadores do país. Eu particularmente vou à cultura todos os dias, religiosamente. Todos os dias. Se você quiser me encontrar lá, passe na cultura ao meu dia e você verá se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo para você. Então você que está em transição da carreira, cuide da cultura. Como eu sempre digo, o homem que não lê é igual ou pior do que aquele que não sabe ler. Ele não tem qualquer vantagem sobre o analfabeto. Ele é pior do que o analfabeto, porque ele teve o conhecimento, teve a oportunidade de adquirir o conhecimento, melhor dizendo, e abdicou dele. Eu sugiro também que você encontre tempo para praticar um hobby, tocar um violão, tocar um piano, correr, aeromodelismo, balonismo, jogar golfe ou qualquer outra coisa que você queira fazer. É extremamente importante você fazer isso. Então, eu sugiro que você use o seu tempo com sabedoria. Não diga que você não tem tempo, porque esse é o bem mais democrático que Deus criou. Eu tenho 24 horas por dia. Bill Gates tem 24 horas por dia. O presidente dos Estados Unidos tem 24 horas por dia. A Merkel da Alemanha tem 24 horas por dia. O e-mail da GE tem 24 horas por dia. E você diz que não tem tempo para estudar, para ler, para reciclar, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua espiritualidade, para cuidar da sua vida? Na verdade, quando você age de forma diferente, é porque você não valoriza o seu tempo. E este é o período mais precioso da sua vida. Esse momento da transição de carreira, como eu sempre digo para todos vocês, é uma bênção divina. É uma oportunidade que Deus dá a você para que você passe por um processo de outplacement, por exemplo, e você reconstrua a sua vida de forma diferente. Recentemente eu recebi 2 e-mails de 2 executivas que passaram pela Gutenberg Consultores. Uma era diretora no Brasil de uma grande empresa de autopeças. Ela foi demitida. Ela foi contratada por uma outra grande empresa multinacional. E na última semana eu recebi um e-mail dela, agradecendo pelo processo que ela conduziu aqui na Gutenberg Consultores. E dizendo que estava sendo transferida para os Estados Unidos, para dirigir o departamento de recursos humanos de 6 grandes fábricas nos Estados Unidos e 3 no México. Que vitória, que beleza, que maravilha saber que uma mulher brasileira cresceu tanto e que vai brilhar no exterior. A outra assumiu uma posição de diretora comercial. Antes ela era uma gerente, foi contratada como diretora. E na última semana ela me mandou um e-mail dizendo que estava assumindo a posição número 1 em sua organização. Você não sabe a felicidade que eu sinto no coração quando eu vejo essas pessoas crescerem e dizerem: muito obrigado a você, Gutenberg, pelo seu trabalho. Lamentavelmente, Gutenberg, muitos profissionais passam pelo seu escritório, mas não tiram proveito das lições, das recomendações, dos aconselhamentos e dos livros que você recomenda para que todos leiam. Isto é verdade. Daí porque eu chamo a sua atenção, eu renovo a sua atenção, chamando-a para que você preste atenção no seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Se você é um cristão, convém salientar, como eu sou, nós vamos prestar contas a Deus de cada segundo que nós desperdiçamos. Isto impõe sobre todos nós uma grande responsabilidade de dirigirmos as nossas vidas com sabedoria, com prudência, com paciência e também com sentimento de renovação todos os dias.
eu agora quero chamar a sua atenção se você está em transição de carreira. Eu quero sugerir que você invista na aquisição deste livro, Guia de Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado pela porta da frente. Eu sugiro que você compre, que você leia, que você estude. E eu garanto a você que você fatalmente conquistará um novo emprego. Este livro aqui representa 35 anos de experiência, aconselhando mais de 3.800 executivos ao longo da história da Gutenberg. E mais, a leitura de 380 livros sobre a dimensão de uma transição de carreira. Portanto, não é lorota. Não são palavras frias. A experiência é fruto de dedicação e, sobretudo, de estudos e pesquisas. Hoje, eu vou colocar no ar e você pode ler esse novo artigo que escrevi para construção e do seu conhecimento pessoal. Transição de carreira e a gestão inteligente do tempo. Portanto, visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e veja também esses clipes que produzimos todas as semanas para o seu bem e para o seu conhecimento. Eu quero agradecer pelo seu tempo e gostaria que você me mandasse o e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e eu espero encontrá-lo aqui no Clipe do Gutenberg na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!